gente vai conversar sobre dois temas culturais importantes: peça de teatro, lançamento de livro. O nosso convidado é o professor titular da Universidade de São Paulo, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça e figura conhecida da política de São Paulo, o professor Régis de Oliveira, que está conosco. Como vai, professor? Boa tarde. Como vai? Como vocês estão? Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem. Graças a Deus. Seja muito bem-vindo aqui na Rádio Bandeirantes. Tem uma peça estreando, escrita pelo professor Régis de Oliveira, e que é O Deus de Spinoza, e que trata de um filósofo que tem, entre outras coisas, lá do século XVII, entre os pensamentos desse filósofo, um deles não acreditava num Deus criador de tudo. E tem outra parte importante, que defendia que igreja e Estado não podem se misturar. Essa peça está escrita há muito tempo, ou o senhor fez uma relação com o momento que a gente vive e adaptou para o que nós estamos acompanhando nas relações da política com a religião, entre outras coisas? Bom, eu fiz um estudo detalhado de filosofia, quer dizer, não formalizado, nunca frequentei faculdade de filosofia, mas sempre estudando os filósofos todos. Eu tenho um pequeno livro sobre Sócrates e Platão, e paralelamente eu acabei estudando filosofia de ponta a ponta, né? Acompanhado por filósofos e tal, meus amigos, e a partir daí o que mais me impressionou de toda a filosofia, de todos os autores que eu li, estudei, foi Spinoza. Bom, aí me dediquei ao Spinoza, li o trabalho dele, os trabalhos todos dele, e falei, bom, como é que eu consigo transmitir facilmente o Spinoza para a leitura de todos? Porque é uma obra complexa, é uma obra difícil, especialmente o seu livro Ética, é um livro complexo, muito detalhe, e ele escreve à maneira dos geômetras, ou seja, ele tenta provar o que ele fala, né? E aí, então, falei, como é que eu consigo transmitir isso para os demais? Como é que eu consigo facilitar a compreensão de Spinoza para a comunidade? E aí eu resolvi, então, começar a brincar de escrever um trabalho sobre Spinoza. Bom, e disso resultou uma peça, né? Eu coloco Spinoza, ele foi julgado, é um filósofo maravilhoso, mas ele foi, do século XVII, ele foi julgado pelo Conselho de Rabinos como um herege, como um homem que era um ímpio, diziam na época, né? E aí ele fez a sustentação do seu trabalho, ele não renunciou àquilo que ele pensava, o Conselho de Rabinos faz advertência dura a ele, adverte que ele poderia ser punido, mas ele mantém o que ele disse, e aí, a partir daí, então, ele foi excomungado, foi anatematizado pelo Conselho de Rabinos. Ele não abre mão daquilo, só que ele foi expulso, enfim, de todo o convívio social, não só do convívio na igreja, na congregação dos judeus, mas também pela própria família. Ele foi impossibilitado de falar com a própria família. Isso na época era comum. Hoje, já, claro, isso não tem mais, né? Isso já não existe mais. Mas na época houve essa sanção, ele vai para outra cidade e lá ele escreve os seus grandes textos. Ele fica absolutamente solitário, pensando, repensando, e escreve esse texto maravilhoso a que eu me referi. Bom, ele sustenta, então, a inexistência de um Deus personalizado, antropomórfico, né? Que ele sustenta que Deus é a própria natureza, portanto, criadora de si própria, ela se modifica, ela é a única substância existente. E nós somos formas dessa substância, né? Depois ele vai mais também para as instituições políticas, ele escreve um outro livro sobre a teologia política, e a partir daí ele se distancia mais ainda de toda a sua comunidade. Esta obra que me referi foi publicado antes do Anátema, mas todo mundo sabia de quem era o texto. E por isso que ele foi chamado junto ao Colégio Rabínico para sofrer o julgamento. A partir daí, veja, é uma ruptura com o pensamento clássico da época, né? A época toda dominada pelo cristianismo, e já com o início também do islamismo e em outra área do mundo, mas fortemente ali
o cristianismo era muito, muito sólido. E ele, então, à medida em que ele diz que não há um Deus, ele vai em confronto com toda a orientação da época. E, claro, ele não poderia ser benquisto por todos. Mas ele é compreendido por um grupo de pessoas que o ampara na cidade, em Haia, ele morre em Haia, né? E, bom, o pensamento dele foi realmente revolucionário na época, por isso é que é um pensamento inovador, e que traz isso para hoje, quer dizer, para a liberdade de pensamento, quando há muita pressão de impor situações, impor opiniões às pessoas, né? Desse confronto que vivemos hoje. Quer dizer, ele não está longe de analisar a situação moderna de hoje, a odierna, né? Mas o pensamento dele é ultramoderno. Ele primeiro fala em democracia, segundo fala em liberdade, terceiro, liberdade de pensamento, e isso é o que está deixando de acontecer hoje, na verdade, né? Quando há muita pressão de lado a lado para todos nós, de radicalismos, de ideologias que não combinam, não conversam, a leitura de Spinoza seria importantíssima. E a peça inicia-se amanhã, exatamente às 8 horas da noite, no Teatro Itália, com uma equipe de atores que eu posso lhes garantir, do mais alto nível, do show. Eu tenho acompanhado, não conhecia nenhum deles. A minha primeira aproximação foi com um crítico de teatro, com quem eu me entrosei bastante. Aí ele me apresentou a um dos artistas, dos atores que está lá, o Luiz Amorim, que é o diretor da peça. O Luiz Amorim, então, organizou toda a estrutura da peça, me pôs em contato com os demais atores, conversei com todos eles, e, a partir daí, todos trabalharam em uníssono, né? No desejo imenso de lograr transmitir para a população realmente o pensamento de Spinoza, que é uma maravilha, é um deslumbre de pensamento e conseguir enfrentar toda a situação da sua época. Não é? Zaidan. Professor Regis de Oliveira, boa tarde. Zaidan, boa tarde. Boa tarde. Bom, eu discordo radicalmente do pensamento panteísta aí do Spinoza, mas acho muito interessante... Isso que é importante, claro. Isso que é importante na nossa democracia. Claro, mas eu acho interessante que ele, muitas vezes, coloca em dúvida os próprios pensamentos. Kant também fazia isso. Colocava em dúvida os próprios pensamentos. E aí entra isso que o senhor chamou de liberdade, não só de expressão, mas de pensamento. O Spinoza era alguém que muitas vezes discordava das ideias que ele antes havia desenvolvido. O Kant fazia isso magistralmente. O senhor lançou um livro, está lançando um livro, O Assassinato do Presidente, e eu queria saber... porque eu tenho certeza que ali há personagens com muitas dúvidas, que têm algumas certezas, mas que ao mesmo tempo têm muitas dúvidas sobre os caminhos para a realização dessas certezas. Queria saber se há analogias com o Brasil de hoje, que nível de analogia, o quanto o Brasil destes tempos inspirou o senhor para escrever esse livro. Olha, o livro tem problemas atuais, com certeza absoluta. O rótulo, não se perca pelo rótulo, o assassinato do presidente. O livro começa na Serra da Capivara, no Piauí, né? Que eu visitei, fiquei maravilhado com aquilo lá, falo da Niede Guidon, e o livro se desenvolve aqui em São Paulo, na capital, e num grupo de amigos que se conectam, da USP, de outras universidades, e começa, então, a discutir o país, começa a discutir a realidade de hoje. Né? Como é que se coloca o problema da saúde, o problema da educação, o problema político, né? E um dos problemas que eu coloco, claro, é o incentivo ao uso das armas. Esse é o mote do romance, é esse. Né? Um dos pontos que eu enfoco é esse. Quer dizer, o incentivo ao uso das armas. Então, há uma pessoa que está numa outra cidade, que se é estimulada a usar a arma, e aí ele põe na cabeça, uma cabeça demente, uma cabeça insana, ele põe na cabeça que ele teria que matar alguém, né? E põe na cabeça que teria que matar um presidente. E vai a Brasília, cruza com o presidente, por mero acaso, atira,
e mata um policial e mata também o presidente. Bom, aí eu coloco todo o problema de uma possível sucessão, mas não é a sucessão do presidente, é uma sucessão de qualquer presidente, né? Como é que o Congresso se manifesta, como é que o Congresso se posiciona nisso, as tratativas que existem para a sucessão, o vice corre risco de ser afastado, o presidente da Câmara, claro, tem interesse em que o vice também seja afastado, enfim, aí eu coloco toda uma discussão, que eu vivi isso lá, né? Eu vivi isso no Congresso Nacional. Então tem todo um problema de sucessão, como é que se sucede, como é que isso se pacifica. Paralelamente, eu coloco outra dezena de problemas no texto. Por exemplo, o problema da homossexualidade, o problema do gênero, né, colocado no texto. Aí eu discuto também o problema da saúde pública, o problema da educação, o problema dos políticos, como é que isso ocorre, o problema da embriaguez, enfim, eu coloco uma série de problemas, todos eles atuais. O Brasil está passando por isso, né? Então, também o uso das armas, eu já mencionei isso. Ou seja, é uma obra de ficção, não tem nada a ver, eu não estou matando ninguém. É uma obra de ficção pensada, repensada, que se inicia e coloca o problema da ecologia também, a preservação das nossas florestas, das matas, eu coloco o problema da Amazônia, eu coloco o problema da preservação das pinturas rupestres, né? Enfim, tudo isso aí eu vou discutindo no texto, tá? Na boca, através dos personagens. E eu tento fazer alguma coisa diferente, Zaidan, que é o seguinte, uma discussão do personagem com o narrador e do narrador com o autor. Então, eu coloco os três em confronto, não é? O narrador, como é que ele conduz os personagens, e os personagens acham que eles que conduzem o narrador. E aí surge um confronto entre os dois. Eu resolvo esse problema, né? E aí também surge um terceiro problema, que é o autor. O autor discute com o narrador, eu não falei para você falar isso, blá, blá, blá. Enfim, ao lado disso eu vou fazendo jocosidade com essa trama, né? Entre eles, do relator, do narrador, do personagem, porque o personagem acha que ele é o dono da história, o narrador acha que ele é o dono da história e o autor também acha que ele é o dono da história. E eu os coloco em conflito. Então, eu acho que, literariamente, eu acho que isso é interessante. Eu coloco uma série de problemas no texto. O foco central não é jamais o assassinato do presidente. Isso é um rótulo que eu entendi, eu ia dar um outro nome para o texto, mas achei que esse é chamativo. E isso acontece no texto também, eu não fujo do problema, né? E ao ser um presidente determinado, qualquer um assassinado, como é que se faz a sucessão? Então, como eu vivi aquilo ali no Congresso Nacional, os acertos, os acordos, né? Eu coloco esse problema também no texto. Então, é um texto muito vivo, muito dinâmico, muito rápido, em que eu discuto uma série de preocupações aí, bem atuais, absolutamente atuais. Regis de Oliveira, que é escritor e jurista, figura conhecidíssima aqui em São Paulo, esteve lá no Congresso e traz um conteúdo incrível nessas duas obras. Então, só para pontuar, infelizmente a gente está com o horário estourado, mas o Assassinato do Presidente, que tem lançamento no dia 30 deste mês de agosto, lá na Livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista, né? O professor vai estar lá, né, professor? Exato, com certeza. E amanhã, dia 10, quarta-feira, a estreia de O Deus de Spinoza, que vai ser no Teatro Itália Bandeirantes, ali na região central de São Paulo. Convite não falta para um acesso à boa cultura, tá certo, professor? Exatamente, espero todos lá. Muito obrigado, um grande abraço ao senhor, uma boa tarde. Eu que agradeço, um grande abraço a todos.